o programa Cultura Espírita, do Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Olá, meus amigos, meus irmãos, muita paz a todos os corações. Aqui estamos com o nosso programa Cultura Espírita, do Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Estamos encerrando o nosso primeiro mês do ano de 2013. Já foi embora o mês, né? E as crianças dizem que o tempo custa a passar, mas os velhos dizem que passa muito depressa, né? Então, realmente, o mês está passando rapidamente. Já o Rio de Janeiro já fala aí no Carnaval que está chegando, né? E vamos nos preparar para manter a nossa vigilância, o nosso controle, e nós queremos que de alguma sorte o nosso programa ajude as pessoas nessa direção. Aqui está o nosso Assaruí, que é o nosso produtor, que fará agora a sua saudação a todos vocês. É para exatamente lembrar essa questão que o César acabou de mencionar, né? De que nós temos que nos preparar, temos que meditar e temos que estar com o nosso espírito, o nosso coração, sempre prontos para receber as orientações maiores. Que Jesus abençoe a todos. Fevereiro está chegando, né? Com o Carnaval logo aí na segunda semana, mas graças a Deus nós estamos agora aí no nosso novo endereço, onde não ficaremos tão prejudicados assim. Menos sujeitos. Fora o sábado de Carnaval, que realmente fica impossível, mas a partir durante 3 sábados de fevereiro, o Instituto estará funcionando no dia 2, no dia 16, no dia 23. No dia 2, vamos receber a visita da nossa querida amiga Darcy Neves Moreira, né? Que é uma expert em educação. Nossa amiga, irmã, muito querida, da direção do CERJ, com tantos e tantos anos de assinalados serviços prestados ao bem, sobretudo na área da educação e dentro da unificação do processo aqui do Rio de Janeiro, uma cooperadora do primeiro momento, né? Aqui nós rendemos muitas homenagens e a nossa gratidão. Ela sempre colabora com o nosso Instituto e vai apresentar agora no dia 2, mais uma vez, o seu trabalho educativo de tão alta relevância, tanta qualidade. Nosso Instituto estará lá às 3 horas da tarde, agora no dia 2 de fevereiro, né? Na Rua Ibituruna, nosso novo endereço. Rua Ibituruna 53, no Maracanã. A referência é o Abrigo Teresa de Jesus, que funciona ali tem mais de um século, Abrigo Teresa de Jesus, né? Uma sede maravilhosa, e ele nos cedeu lá um salão muito bom, onde nós temos condições extraordinárias de trabalho, com um som maravilhoso, com a possibilidade de projetar numa parede específica, né? A projeção das transparências. Então fica tudo muito bom, muito arrumado, muito bonito. Também continuamos contando com os nossos irmãos que levam a TV e SEB, e nessa TV e SEB nós temos lá o nosso Marcelo, a nossa Regina, nossos companheiros que colocam para o Brasil e para o mundo a programação do nosso Instituto, não só os programas de rádio que podem ser ouvidos, mas os programas de televisão, né? E os ensinos apresentados pelos nossos instrutores, os estudos, os debates para o mundo, apresentando assim o trabalho do nosso Instituto. Também estamos lá com nossos telefones à disposição de todos, 2224-1060, 2224-0736. E podemos ser acessados pelo nosso e-mail, Instituto de Cultura Espírita do BR, @gmail.com. Instituto de Cultura Espírita do BR, @gmail.com. Estamos à disposição de todos. Vamos agora ao nosso breve intervalo e daqui a pouco nossa Natasha Mequena estará aqui conosco com a sua voz linda, maravilhosa. E em seguida voltaremos com as respostas aos nossos ouvintes. Instituto de Cultura Espírita do Brasil. A arte é uma permanente mensagem do céu para a terra, e todos aqueles que a estendem em nosso mundo através da música, da cor e do verbo são missionários da vida superior. Emmanuel. A arte da esperança. Esperamos
que algum dia, não muito distante, a arte seja ferramenta aliada ao progresso moral e espiritual de todos os seres. Através da manifestação artística, a bandeira da esperança será movida rumo aos corações sedentos de harmonia. Não se pode ter a arte como mero capricho, conveniência ou vitrine. O papel dessa modalidade é sumariamente de elevar almas a Deus. Seria, pois, mais um caminho para chegar à paz. E a arte, no Espiritismo, deve, sim, possuir, acima de tudo, a real dedicação ao bem. A vocês, queridos ouvintes, uma excelente semana, com muita luz, muita paz e muita música aos seus corações. Olá, meus amigos, estamos retornando com o nosso programa Cultura Espírita, pela nossa Rádio Rio de Janeiro, emissora da Fraternidade, que nos oferece tantas oportunidades nos seus 1.400 kHz. E com o apoio sempre inestimável do nosso engenheiro de som, Toninho Barbosa, que está aqui conosco, arredondando a nossa voz, né? Melhorando as condições para que minimamente haja uma qualidade adequada para levar a programação a todos vocês que nos ouvem. Neste bloco, nós vamos responder as perguntas. Dessa vez, foi o Emerenciano Dias Martins, lá de Cascadura, que nos mandou duas perguntas muito interessantes. Desafios, hein, Assari? Olha aí. A primeira pergunta é: observando o crescimento populacional do planeta, ficamos a imaginar de onde vêm tantos espíritos novos.
né? Olha, o Emerenciano, né? Isso, é merecido. A sua pergunta é interessante, mas ela certamente deve intrigar a muitas pessoas e muita gente. Aliás, isso inclusive, uma ocasião, já há algum tempo, alguns anos atrás, eu vi isso até como uma crítica dos detratores do espiritismo, né? Daqueles que criticam o espiritismo, como uma forma de exigir uma explicação de uma coisa que para eles era inexplicável, né? Então, a sua pergunta é interessante por isso. Olha bem, o Emerenciano, na questão 80 do Livro dos Espíritos, os espíritos superiores eles esclarecem a Kardec que a criação dos espíritos ela é permanente e que Deus nunca parou de criar. E no estudo da evolução do princípio inteligente, percebe-se de que estamos cercados de vida nos mais variados estágios da natureza, né, da evolução. Então, informações... tem outro detalhe também. Informações da espiritualidade, elas nos falam que no sistema Terra... Quando a gente fala sistema Terra, eu tenho que esclarecer bem para você o que nós estamos querendo dizer isso. É o planeta Terra em si e também as diferentes esferas que envolvem o nosso planeta, segundo informações que nos vêm de André Luiz, né? Tem aquele não é só aquela parte material visível. Não é só a parte, é a psicosfera, né? Aquilo tudo que envolve. Então, segundo essas informações, no sistema Terra existem aproximadamente 30 bilhões de espíritos que vivenciam o complexo processo de aprendizagem. Olha só, o processo de aprendizagem. Na Terra, são cerca de 7 milhões de espíritos encarnados. Bilhões, de espíritos encarnados. Isso. Assim, cerca de 23 milhões ainda estão... Eu não sei por que eu estou repetindo os bilhões aqui. É pouco. São bilhões. É que é um número tão grande, né? É muito grande. Então, cerca de 23 bilhões ainda estão nas esferas espirituais. Isso aí. Olha só, então, o nível de, não só de aprendizado, mas como, na medida em que o planeta vai alcançando determinados propósitos na sua evolução, esse número de espíritos que estão lá esperando para o seu aprendizado, eles vão vindo. Hoje nós podemos entender, por exemplo, que desses 7 bilhões de espíritos que estão encarnados hoje em dia na Terra, isso aí é um número estatístico, né? Mas nessa média, aproximadamente 3 bilhões e um pouco mais deles, eles estão concentrados em 2 países, Índia e China. Olha o nível de aprendizado, olha o nível de recursos em que isso tem que estar envolvido, não é verdade? Eles estão vindo de lá para cá. Agora, esses números todos, eles facilitam o entendimento dos múltiplos renascimentos e desencarnes que ocorrem a todo momento. As muitas moradas na casa do Pai, referidas por Jesus, não existem sem fundamento. E a finalidade específica delas, que elas têm, né, na estrutura teológica nossa, elas existem para nós e para todos os demais filhos da Terra e de Deus. Quer dizer, na verdade, nós estamos nos lembrando, né, das palavras de Jesus quando ele diz que na casa de meu Pai tem muitas moradas, né? Então, a Terra é uma grande escola e exemplar oficina de trabalho. Isso são palavras de André Luiz. Então, nós temos como explicar perfeitamente o aumento populacional da Terra e, evidentemente, das encarnações, porque é cada vez maior o número de espíritos que estão em condições de vir para esse planeta. Isso me faz lembrar, César, aquelas teorias malthusianas que existiram na passagem do século XIX para o século XX. Né? Malthus, ele era um economista inglês e ele tinha, através de cálculos, né, ele em séries temporais e
e não de uma razão que cada vez aumentava mais, ele chegou à conclusão de que haveria uma época em que a humanidade morreria de fome, porque não teria alimento para todos, né? Se todos havia uma progressão, né, de quantidade. Essa era uma razão de progressão, isso aí. Não era uma razão aritmética. E o interessante é que o que faltou no raciocínio dele, como aliás numa série de raciocínios, de teorias que surgem, o que faltou foi exatamente o fator Deus. Né? Faltou o fator Deus que está equilibrando controla, isso tudo, coordena, né? tudo Tá isso. Controlando, né? Ele está no controle. É interessante ainda lembrar, né, Sara, que na verdade os espíritos, a Terra é um planeta de provas e expiações. E são planetas primitivos, onde os espíritos estão tendo as suas primeiras encarnações, estão se preparando, né? Assim como há planetas mais avançados do que o nosso, em que os espíritos já conseguiram um certo nível espiritual e continuam a sua trajetória lá. Por isso nós não somos capazes. A gente fala 30 bilhões, isso é um número que foge muito da nossa percepção. Mas isso é um nada. A gente não pode imaginar Deus parado. Ele sempre criou, cria e continuará criando. Os espíritos são criados simples e ignorantes, iniciam sua trajetória num determinado planeta, passam para outros e vão crescendo indefinidamente. E o próprio planeta se desenvolve com o desenvolvimento deles. A Terra, que hoje é de provas e expiações, passará a ser um planeta da regeneração. Os espíritos que vão constituir a humanidade aqui da Terra estarão num nível diferente dos espíritos que até então estavam aqui, não é? Então há toda uma trajetória evolutiva que envolve o mundo espiritual e também o mundo material. Essas coisas têm uma certa conjugação, não é isso? Mas o nosso emerenciano, lá de Cascadura, é bastante curioso. Levantou outra pergunta importante aqui, Saruí. A gravidez, ainda quando acontece de forma não desejada, faz parte do planejamento reencarnatório daquele espírito que está voltando? Essa pergunta aí tem muito a ver também com aquelas perguntas que às vezes surgem, dizendo se no caso de um ser clonado, como é que faz o espírito? Então esses sistemas assistidos, né? Isso, de gravidez assistida, aquelas coisas todas, né? Olha, Emerenciano, a gravidez, como todos os processos naturais, ela ocorre atendendo a um planejamento global, efetuado pelos engenheiros siderais. Vem aí os engenheiros siderais que operam com a direção de Jesus, que é o governador natural do nosso planeta, conforme nos informa Emmanuel. Assim sendo, a gravidez acidental, entre aspas, que é o que você está se referindo, não desejada, né, pode ser resultado de um não planejamento, mas ela é acompanhada pelos mentores espirituais que fazem o planejamento de acordo com as necessidades não só dos pais dessa futura criança, como do próprio espírito reencarnante, que vem com o propósito de uma experiência renovadora para todos. Daí, Emerenciano, a necessidade de uma profunda meditação e avaliação junto ao coração antes de se pensar, por exemplo, no aborto, que, uma vez realizado, gera uma grande responsabilidade para seus realizadores, principalmente porque desestrutura um planejamento divino. Olha bem, você fala uma gravidez de forma não desejada. Uma gravidez de uma forma não desejada, ela pode criar dificuldades sociais, ou para uma moça que não quer se indispor com a família, ou para um casal que não tem condições financeiras para arcar com a educação de mais um filho, ou enfim, as situações de não desejado, como você diz aqui, podem ser várias. Mas o que acontece é o seguinte: todas elas tendem a levar a pessoa a pensar no aborto, a pensar no crime de matar aquele serzinho que está ali começando a sua oportunidade de vida. Então, é nesse ponto que eu me refiro quanto à meditação e a pensar bem naquilo que está acontecendo, porque ela pode não ser desejada por uma questão eventual, por uma circunstância daquele momento. Mas como que nós podemos afirmar
que dentro do planejamento global, dentro do planejamento das necessidades, tanto daquele espíritozinho que está voltando, quanto dos seus pais, de seus avós, enfim, do ciclo familiar que reúne ali, como é que nós podemos imaginar que isso não esteja dentro das perspectivas deles? Isso aí é mais ou menos como a eutanásia. Vamos abreviar a vida daquela pessoa que está muito doente, porque aí ela vai parar de sofrer. Mas como é que nós podemos definir o que é parar de sofrer? Como é que nós podemos estabelecer os padrões de que a partir dali não sofre mais? Parar de sofrer significa que o espírito não continua, a vida não continua, a vida não começa, entendeu? Então essas coisas todas nós temos que levar muito em conta, né? Que é preciso então meditar no que você chama de forma não desejada. Faz parte, sim, o emerenciano, do planejamento reencarnatório do espírito. Ele às vezes pode até não estar muito consciente disso, mas nada. A gente ouve, mas é muito bonito a gente falar. Não, uma folha no universo não se mexe, ela não se desprende da árvore sem que ali esteja sendo executada uma vontade de Deus. Então, em todas as situações, ela é, sim, necessária e deve ser, acima de tudo, valorizada. Me lembra uma passagem do Parnaso de Além Túmulo, né? Quando diz um poema muito bonito, né? Que fala: há mistérios peregrinos, nos mistérios dos destinos que nos fazem aqui nascer. Da luz do Criador viemos, múltiplas vidas vivemos, para a mesma luz volver. Isso quer dizer que não é de graça. Né? O que mistérios estão por trás do estupro? Né? A gente não sabe. Qual é o merecimento, qual é a dúvida, qual é a dívida, nós não sabemos. Mas a nós nos cabe cuidar, não é verdade? Ou seja, aquele que provocou o escândalo, aquele que provocou a dificuldade, a gente tem pena dele. Mas vamos cuidar para que o resultado disso seja da melhor maneira possível. É verdade. Nós então encerramos aqui esta participação. Vamos chamar o nosso companheiro Geraldo Cardoso para a sua internet do bem e logo em seguida retornaremos para as nossas despedidas. Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Meus amigos, trazemos hoje uma bela mensagem de autoria do ilustre Alexandre Garcia. Assim se expressa o autor. É curioso observar como a vida nos oferece resposta para os mais variados questionamentos do cotidiano. Vejamos. A mais longa caminhada só é possível passo a passo. O mais belo livro do mundo foi escrito letra por letra. Os milênios se sucedem, segundo a segundo. As mais violentas cachoeiras se formam de pequenas fontes. A imponência do pinheiro e a beleza do ipê começaram ambas na simplicidade das sementes. Não fosse a gota, não haveria chuvas. O mais belo ninho foi feito de pequenos gravetos. A mais bela construção não se teria realizado, senão a partir do primeiro tijolo. As imensas dunas se compõem de minúsculos grãos de areia. Como já refere o adágio popular, nos menores frascos se guardam as melhores fragrâncias. É quase incrível imaginar que apenas 7 notas musicais tenham dado vida à Ave Maria de Bach e à Aleluia de Handel. O brilhantismo de Einstein e a ternura de Teresa de Calcutá tiveram que estagiar no período fetal, e nem mesmo Jesus, expressão maior do amor, dispensou a fragilidade do berço. Assim, também um mundo de paz, harmonia e concórdia com que tanto sonhamos só será construído a partir de pequenos gestos de compreensão, de solidariedade, de respeito, de ternura, de fraternidade, de benevolência, de indulgência e de perdão
no dia a dia. Ninguém pode mudar o mundo, mas podemos mudar uma pequena parcela dele. Esta parcela que chamamos de eu. Não é fácil, nem rápido, mas vale a pena tentar. Ajude o seu mundo. Deixe a sua marca. Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Assim, meus amigos, meus irmãos, chegamos ao final do nosso programa, muito agradecidos pela sua atenção e desejando uma semana de muita saúde, muita alegria, felicidade, muita paz. Nossa Senhora, aí, por favor, para as suas despedidas. Também para agradecer a audiência, o carinho, a atenção e desejar a todos muita paz nessa semana que se inicia. Então até a próxima semana, neste horário, se Deus quiser. Pela Rádio Rio de Janeiro, o Instituto de Cultura Espírita do Brasil apresentou Cultura Espírita. O Clube de Arte inicia o ano com o lançamento do CD Fisiologia das Paixões. Este CD é o 11º volume da série Áudio Entrevista. São os melhores momentos em áudio das entrevistas realizadas no programa de TV Despertar Espírita, com a apresentação de Yasmin Madeira sobre diversos temas. Este volume apresenta as considerações de Jorge Pio, do Rio de Janeiro, sobre o tema Fisiologia das Paixões. Vale a pena conferir. Ligue 0 operadora 21 3017 9800 ou acesse clubedearte.org.br e associe-se. E por apenas R$ 18,00 você vai receber o CD e gratuitamente a assinatura mensal da revista Cultura Espírita. Clube de Arte, a arte espírita a serviço do bem.